Vou fazer uma análise sobre a China e os Estados Unidos. Bom, qual que é a minha hipótese? A minha hipótese é que eles usam uma retórica e eles têm uma prática diferente do que eles falam. Então eles se apresentam como adversários civilizados, entendeu? Mas essencialmente como adversários. E eu acho que eles são parceiros, eles são sócios para poder comercializar com o mundo. Eu vou apresentar aqui para vocês por que eu penso assim. Bom, primeira coisa é que a China era uma grande potência e com a Guerra do Ópio o Império Britânico subjugou a China e jogou o PIB dela lá embaixo. Então vocês podem ver que aqui, ó, Guerra do Ópio, tá vendo? Até 1950 houve uma grande queda da China. Então praticamente o Reino Unido, para poder subir, como ele é muito parecido com a China, ele pegou e impediu o mundo de comercializar com a China. E também para dominar o mundo, o Império Britânico fez um acordo com os Estados Unidos e chamou os Estados Unidos para ser sócio dele. Então, apesar dos Estados Unidos ter feito guerra para se separar do Império Britânico, eles não brigaram de fato. Mas engraçado também é que o Império Britânico pediu ajuda para os Estados Unidos e acabou sendo subjugado, quer dizer, acabou sendo ultrapassado por eles. Então a minha hipótese é muito parecida para o caso da China agora. Os Estados Unidos, vocês vão ver aqui agora, os Estados Unidos estava brigando com a Rússia para ver quem que dominava o mundo. E ele perdeu a guerra do Vietnã. Então ele foi lá e pediu ajuda para a China. Então ele fez um convite para que a China crescesse. Ele ia ajudar, ele reconheceu o Pequim como para fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Entendeu? Essas informações minhas aqui não estão muito precisas porque eu não tenho os dados históricos com exatidão. Mas o que eu sei é que, apesar de combater o comunismo, entendeu? Não era no combate ao comunismo nada, era combate ao Império Soviético. Então os Estados Unidos fizeram um acordo com a China para deter o avanço soviético. É essa é a informação que eu tenho. E com isso, ó, a China começou a crescer, tá vendo? A convite dos Estados Unidos. Por que a China está crescendo tanto durante 3 décadas? Eu não sei, mas eu acho que é porque os Estados Unidos permitiu que a China comercializasse com o mundo. Mais ainda, vou apresentar mais dados para vocês aqui. Ó. A China entra com uma mão de obra barata e qualificada, os Estados Unidos entrou com o capital, com o conhecimento, com o know-how. Das 500 maiores empresas americanas, 400 estão lá na China. E ele também entra com o exército, ele faz a polícia do mundo, ou seja, para você entrar com um produto de uma empresa americana que está instalada na China em outro país do mundo, precisa de um exército para organizar isso, para enfiar esse produto no país. Não é tão simples assim. Então eu acho que no fundo os Estados Unidos e a China eles são sócios. A China também financia o déficit americano, entendeu? Então há um jogo de interesse. Então eles falam, mas não brigam. Os Estados Unidos fala que a China está com o câmbio dela fora do lugar, fala, mas não faz nada. Inclusive teve aquela seguradora HIG lá dos Estados Unidos, quando foi quebrar, os Estados Unidos não deixou quebrar porque a China tinha muito crédito nela. Já o Lehman Brothers, os Estados Unidos deixou quebrar porque tinha muito crédito europeu. Mas isso aí são tudo conjecturas, tá? Nada certeza, mas que corrobora a nossa tese. Outra hipótese é que a China governa em benefício do povo. O que eu vejo na China é uma vontade de manter o poder durante muitos e muitos anos. Então eles governam muito bem. Ele lá não tem uma democracia aberta, mas em compensação eles têm medo de perder o poder caso eles façam coisas ruins. Já nos Estados Unidos eu vejo lá uma total fragmentação do governo. Não há governo em benefício do povo. O que eu vejo lá é um governo em benefício dos ricos, tá? E das grandes corporações. Então lá está fragmentado e os Estados Unidos está caindo e a China está subindo. Em função disso, assim como o dólar substituiu a libra esterlina no comércio mundial, eu acredito que o renminbi, a moeda chinesa, vai ser a nova moeda mundial. Se eles não conseguirem emplacar a própria moeda, pelo menos eles vão fazer uma moeda tipo aquela do direito especial de saque do FMI, onde o renminbi vai ter muito peso. Falou, moçada?